Amém, igreja? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está na casa de oração, que bom que você conseguiu chegar, que bom que você vai receber algo de Deus para a sua vida nessa noite, no qual o Senhor quer falar o teu coração mais uma vez, quer derramar maná do céu sobre as nossas vidas. Que seríamos de nós, amados, se a palavra do Senhor não nos confrontasse, se a palavra do Senhor não ficasse para mim e para você como um manual de instrução para seguirmos firme na caminhada de Deus. Nós precisamos a cada dia mais, enquanto se aproxima a vinda do Senhor, sermos lapidados, confrontados, transformados pela palavra de Deus. Deus, Ele tem planos de nos prosperar e não de nos causar dano algum, amém? Tudo que Ele tem para nossas vidas é bom, é perfeito e é agradável. Quem crê diz amém? Abra sua Bíblia, querido, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 14. Mateus, capítulo 8, versículo 14, é o que Deus quer ministrar o meu e o teu coração nessa noite. Deus, Ele está chamando pessoas, discípulos amados, imitadores de Cristo, por isso que nós somos confrontados por Ele, nós somos transformados por Ele a cada dia mais. E cada dia mais, amado, vai ter intensidade, vai ter renúncia maior da minha e da tua parte, porque a palavra de Deus nos fala que a porta é estreita, que leva para o céu, para a eternidade, que leva para o caminho que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Mateus capítulo 8, versículo 14. A palavra de Deus, ela diz o seguinte... Mateus 8, 14. Quando Jesus, na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. E ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Repita comigo, uma palavra. Uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou todas as nossas dores, as nossas doenças. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Até aqui por enquanto, amado. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da tua presença, Pai. Oh Deus, declarando o quanto o Senhor é bom, o quanto é perfeito e maravilhoso, Pai. Deus, a tua palavra ela é poderosa e eficaz para como as nossas vidas. E nós confiamos na tua palavra, Deus. Nós te pedimos nessa noite que a tua palavra, Deus, venha gerar em nós um espírito aquebrantado, Pai. Que a tua palavra venha achar em nós, Pai amado, um espírito, Pai amado, aquebrantado a ponto de receber aquilo que o Senhor tem separado para cada vida que chegou aqui neste lugar. Deus, que toda palavra contrária, Deus, que toda distração, que todo, Pai amado, aquilo que queira nos impedir, Pai amado, de absorver aquilo que o Senhor tem separado para nós nessa noite, nós repreendemos, Pai, todo mal, toda distração, Deus. Toma cada mente, cada coração aqui nessa noite, Deus. Pai, que eu juntamente com os teus filhos venhamos sair daqui, Deus, alimentados,
Sacia a sede da nossa alma, Pai, porque nós precisamos Te ouvir nessa noite, Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nada temos se do céu não for liberado sobre as nossas vidas. Libera sobre a Tua igreja nessa noite uma porção, Pai amado, sobrenatural da presença do Teu Santo Espírito, através dessa ministração, Pai. Que os Teus filhos, Pai amado, venham receber, Pai amado, da parte do Senhor, Deus. Pai amado, que haja cura, que haja transformação, Pai. Que haja manifestado o Teu Santo Espírito em nosso meio. Toma cada coração aqui cativo ao Senhor nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor, ela diz... Amém, amados? Amados, aqui em Mateus, nós vimos que Jesus vinha ali de uma jornada, no auge do seu ministério, no começo ali, fazendo muitas maravilhas, muitos milagres. O Senhor vinha operando no meio do seu povo, o Senhor vinha ali curando o leproso, o Senhor cura ali, através da fé do centurião, e agora... Jesus chega na casa de Pedro. Ei, amado, Jesus, quando chega na minha e na sua casa, Ele faz a diferença. Quem crê, dá uma glória a Deus. Aleluia. Quem aqui, quando Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, mudou o ambiente? Aí levante sua mão. Todos nós, amados, né? Todos aqui, acho que a grande maioria não nasceu de berço evangélico, e nós bem sabemos, né? Quando Jesus ele entra na nossa vida, no nosso coração, as coisas começam a mudar, coisas novas começam a acontecer, e a glória de Deus ela é manifesta na minha e na sua vida. Amém? Ela tem que ser manifesta, porque Jesus ele é poderoso para que o mal caia por terra, para que as trevas partam em retirada, para que o ambiente seja mudado, para que a glória do Senhor se manifeste na minha e na sua vida. Então agora ali Jesus vinha servindo, fazendo os milagres em público. Ele curou o leproso. Se você for olhar mais atrás aí, Ele fala da árvore que não tem fruto. Ele fala ali da cura através da fé do centurião. Mas agora Jesus ele quer ir no privado, na intimidade. Nós ainda servimos a um Deus que entra na minha e na tua intimidade, no nosso privado, para fazer milagres, sinais e maravilhas. Jesus agora escolhe chegar na casa de Pedro, entrar dentro da casa dele e resolver aquela situação. A sogra do homem estava mal. Diga assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Servimos a um Deus que não se limita a operar milagre apenas publicamente ou em grandes eventos. Mas, repita comigo, mas um Deus que se preocupa no secreto, quando nós estamos no secreto, em nossa privacidade, Ele vê exatamente como somos ou como estamos. Jesus agora escolhe entrar na casa de Pedro. Talvez Pedro não tinha falado, porque Jesus vinha ali oprimido pela multidão, Jesus vinha ali sendo seguido por várias pessoas que precisavam de grandes milagres, que precisavam de grandes curas. Jesus vinha de evento em evento publicamente, fazendo e acontecendo da parte do céu ali. A obra do Senhor estava sendo realizada, mas Jesus escolheu entrar na casa de uma pessoa, porque Ele sabia que lá dentro algo precisava ser mudado. Ele bem sabia que lá dentro existia algo de ruim acontecendo. Agora aquela senhora, a sogra de Pedro, estava acamada, estava febril, e o Senhor escolheu entrar lá naquela casa, e bastou um toque para que a situação daquela mulher, para que a situação daquela casa toda
viesse a ser mudada. Amado, o que eu estou querendo dizer da parte de Deus para a tua vida hoje? Eu não sei qual é a área da tua vida, da tua casa, seja ela física, espiritual, emocional, que está passando por um momento febril, ou talvez esteja acamada. Eu quero te dizer, amado, que quando Jesus ele entra na nossa privacidade, na nossa intimidade, porque Ele bem sabe do que eu e você precisamos. Quando eu e você abrimos a porta, como foi cantado aqui, que Jesus estava batendo a porta. Quando nós abrimos a porta e deixamos o Senhor entrar na nossa intimidade, quando deixamos o Senhor entrar ali na nossa privacidade, onde Ele bem sabe, aonde eu e você estamos passando por luta, aonde eu e você estamos com áreas doentias dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, onde nós abrimos a porta e dissemos para o Senhor: Senhor, pode entrar. Aleluia. A tendência é que o Senhor entre e a situação não permaneça do mesmo jeito. Quem crê diz aí, glória a Deus. Aleluia. Deus quer entrar em áreas e ambientes que se encontram febris ou adoecidos na sua vida, na sua casa, na sua família. Diga assim para o seu irmão: deixa Jesus entrar. Aleluia. Deixa Jesus entrar, irmão. A palavra de Deus no versículo 14 diz que entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu, aleluia, ele viu, amado. Quando eu e você abrimos as portas do nosso coração, Jesus, ele vê qual é a minha, qual é a sua necessidade, ele sabe do que nós precisamos. Talvez ao abrir a porta, a permitir que o Senhor entrasse, ele já sabia tudo que precisava ser restaurado dentro daquela casa. Ele sabia da preocupação que aquela família estava passando, ele sabia daquela situação. Amado, quando eu e você abrimos o nosso coração e colocamos Jesus para dentro da situação, dizemos: Senhor, pode entrar aqui. Deus, ele vai na raiz do problema. Aleluia. E Ele está te convidando hoje para você abrir a porta da tua casa e dizer para Ele: entra, Jesus. Aleluia. Entra. Nós servimos, amado, a um Deus muito educado. Nós servimos a um Deus que Ele é longânime. Ele fica esperando com que eu e você venhamos dar o ok para Ele, dizer: Senhor, pode entrar. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu permito que o Senhor tome o controle da minha vida. Senhor, eu permito que o Senhor entre na minha casa. O Senhor nos dá o livre-arbítrio para que eu e você venhamos deixar Ele entrar e fazer morada por amor. Nós não servimos a um Deus invasivo, nós não servimos a um Deus que nos pressiona, mas nós servimos a um Deus que está todo o tempo pronto a entrar e mudar as coisas de lugar. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ali fala que o Senhor viu a sogra dele de cama e com febre. Ele viu aquela mulher adoentada. Ele viu aquele problema na vida de Pedro. O problema não era a sogra, né, amado? Porque sogra não é problema. Quem crê que sogra não é problema, dá uma glória a Deus. A minha não é problema. Graças a Deus. Não tem sido problema nas nossas vidas, tem sido uma bênção, amém? Aleluia. Ela mora a 3.200 quilômetros da gente. E então, cada dia mais tem sido uma bênção nas nossas vidas, amém? Um abraço para minha sogra que está sendo gravado. É uma bênção, né? Me deu esse presente precioso. Mas voltando aqui, amados,
glorificando a Deus, exaltando ao Senhor e agradecendo pela vida dessas amadas pessoas que são as nossas sogras. Deus, quando entra ali dentro da casa de Pedro, ele vai na raiz do problema, que não era a pessoa em si, mas era aquela enfermidade que a sogra estava tendo. Ou seja, amado, ela estava acamada, ela estava febril, ou seja, uma pessoa estava doente. Não fala quanto tempo ela estava naquela situação, mas talvez poderia ser que já fazia um tempo que ela estava ali dentro daquela casa. Com certeza mudou toda a dinâmica da família. Muda ou não muda, amados? Quando tem alguém doente na casa, Fernanda, não muda? Muda a rotina, muda tudo. E aquela família ali estava com aquele problema a ser resolvido, mas Jesus, ele tinha entrado naquele lar. E quando nós abrimos a porta para o Senhor, ele vê tudo. E ele começa, pouco a pouco, colocar as coisas no lugar. Eu creio que daqueles era o maior problema que tinha na casa, né? Porque uma pessoa acamada, uma pessoa febril, você não sabe o que está passando. Naquela época os médicos era difícil, nem sei se existia, se era só na base de remédio caseiro, algo alternativo. Mas Jesus, ele chegou ali, eu creio que no problema maior, que era sarar aquela mulher, que era trazer tranquilidade àquela família, né? Existia ali a mãe, aqui fala que era sogra, então existia ali a esposa, que devia estar preocupada com a sua mãe ali, e como eu falei, e toda a sua casa começa a ficar ali com aquela situação, com aquele ambiente desagradável, aquele ambiente desestruturado. Ali estava acamada, ela estava ali precisando da ajuda dos membros da família. Com certeza mudou a rotina de todos. Talvez, amado, você possa estar com uma área da tua vida ou da tua casa, que está doente, que está febria, que está acamada, que está adoecida, e tem mudado a rotina da casa. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus mudou a situação daquela casa. A palavra de Deus fala que Jesus pegou aquela mulher pela mão. Olha que fala no versículo 14, amado. E entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Quem pode dar uma glória a Deus? E ela se levantou e começou a servi-lo. Tomou a mão. A palavra não falou que Jesus fez uma oração, que Jesus fez um rito todo, que Jesus fechou a porta do quarto, chamou toda a família. Não, a palavra fala que Jesus a tomou pela mão, que Jesus a tocou. É assim que Deus faz, amado, quando Ele quer sarar uma área minha e da tua vida. Basta apenas um toque do Senhor para que tudo mude. Basta que eu e você recebamos um toque do Senhor para que a nossa casa mude. Basta que eu e você recebamos um toque do Senhor para que o nosso casamento mude. Basta que eu e você recebemos um toque do Senhor para que a nossa saúde seja restaurada. Quando Deus quer nos tocar de uma forma diferente e trazer cura para nós, Ele não mudou, amado. Ele é o mesmo Deus que tocou na mão da mulher, da sogra de Pedro, que levantou ela, e ela se levantou curada, ela se levantou servindo, ela se levantou disposta. Bastou um toque do Senhor para aquele cenário onde a casa toda estava adoecida, onde a rotina tinha mudado, onde agora era um problema que tinha dentro daquela casa. Bastou o Senhor tocar na mão daquela mulher, chamar ela, levantar ela, ela já se levantou
outra pessoa, aleluia. O que eu quero te dizer nessa noite, amado? Não basta nós deixarmos Jesus entrar por essas portas, seja ela física nesse templo de adoração, seja ela espiritualmente no nosso coração, nós abrir a porta e dizer e cantar: Senhor, pode entrar, a casa é sua. Se nós não nos permitimos ser tocados por Jesus de uma maneira diferente, aleluia. O Senhor não quer apenas entrar na minha e na tua casa. O Senhor, Ele quer nos tocar de uma maneira diferente, aonde cause mudança, aonde cause transformação. Não basta você vir ao culto, não basta você servir a Deus, se eu e você, cada dia mais, não estivermos sedentos por sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Não haverá diferença se nós só virmos, sentarmos nessas cadeiras, escutarmos a palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus, Ele não tocar profundamente no meu e no teu coração, na nossa alma, no nosso interior, se Ele não tocar na nossa essência. A essência daquela mulher era uma essência adoecida, era uma essência febria, era uma essência onde deixou ela acamada, mas quando o Senhor tocou nela, mudou toda a essência daquela mulher. Ela agora se tornou uma mulher disposta, ela agora se tornou uma mulher alegre, ela agora se tornou uma mulher forte. A palavra de Deus fala que ela já se levantou e começou o quê? Servir. Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você, amado. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus tem para a nossa casa. Ele quer entrar, Ele quer nos tocar, Ele quer que eu e você venhamos querer ser tocados por Ele, para que quando nós formos tocados profundamente, aconteça mudança visível na minha e na tua vida. Aleluia! Não tem, amado, como você agora servir ao Senhor, quando você fazer uma aliança com Deus, quando você procurar o Senhor e dizer para Ele de todo o seu coração: Senhor, entra aqui nesse ambiente, muda minha vida, muda minha história, muda minha casa, Senhor, e nós sermos tocados verdadeiramente por Ele. Não tem como a mudança ser notória na minha e na tua vida, não tem como não ser. A mudança, ela começa a ser notória. O ambiente começa a mudar, a tua face começa a mudar. Olha quanta gente bonita aí, abençoada. Mas tem uns, como eu um dia, chega aqui, amado, parece que está de costa, irmão. Amém? De tanto que o inimigo, ele nos maltrata, é ou não é? Quando nós estamos soltos pelo mundo, quando nós estamos sem direção, mas quando você vem para Cristo, Deus nos transforma e tudo começa a brilhar. Quando Deus nos toca de uma maneira diferente, nós começamos a também ficar diferentes. Por isso que você está aqui hoje, todo arrumado, todo bonito, com a sua família bonita, com a sua esposa do seu lado, com os seus filhos, porque Deus, Ele entrou na tua casa, Ele te tocou de uma forma que causou mudança na tua vida. Digo: pastor, mas eu não estou bem, eu estou adoecido, tem uma área da minha vida que não está. Mas eu quero te dizer que hoje mesmo o Espírito Santo de Deus quer te tocar e promover cura na tua vida. É esse Deus que nós servimos, que fala no versículo 15: e tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou. Repita comigo: levantou, e começou a servi-lo. Quem pode dar uma glória a Deus? Não basta somente abrirmos as portas. Abrir a porta é um começo, viu? Abrir a porta para deixar Jesus entrar é um começo. Mas precisamos ansiar por ser tocados pelo Senhor de uma maneira diferente. Aleluia.
Não tem, amado, como nós abrir as portas dessa igreja na terça, no domingo, e simplesmente fazer as coisas no automático, não. Ou você vir para o automático para a igreja. Não, eu vou lá hoje porque eu tenho que... Não. Eu vou para a igreja porque eu quero ser tocado pelo Senhor, em meio aos louvores, em meio à abertura, em meio ao cumprimento com meu irmão, em meio à palavra. Eu quero receber um toque do Senhor hoje. Sabe por quê, amado? Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós não ficamos mais da mesma maneira. Então não basta só nós abrirmos as portas, mas nós precisamos ansiar para sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, ela estava inválida, trazendo tristeza e desconforto para o lar de Pedro, mas, repita comigo, mas bastou um toque do Senhor e ela voltou para o estado normal. Ei, Deus quer que você volte hoje para o estado normal. Deus quer restaurar a tua alegria. Deus quer restaurar a paz dentro da tua casa. Deus quer restaurar a tua saúde. Deus, Ele quer restaurar a tua vida financeira. Deus, Ele quer restaurar as tuas emoções. Deus, Ele quer restaurar os teus sentimentos. Bastou um toque do Senhor naquela mulher para restaurar o ambiente daquela casa. A casa de Pedro não permaneceu do mesmo jeito. Depois que Jesus entrou e tocou e levantou aquela mulher, Ele resolveu aquele problema. Jesus, Ele quer resolver os meus e os teus problemas. Deixa Ele entrar, deixa Ele te tocar de uma maneira diferente. Não fique criando barreiras para que o Espírito Santo de Deus venha alcançar o teu coração. Abre a porta e diga: Deus, pode entrar, me toca, move, aquebranta o meu coração, Deus, faz algo na minha vida, mas não me deixa da mesma forma. Nós precisamos ansiar por isso, amados. Quando deixamos Jesus entrar, Ele está disposto a nos pegar pela mão e restaurar a nossa vida, a mudar o cenário. Deus quer mudar o cenário da tua casa. Deus quer te levar para outro nível. Aleluia. Versículo 16 e 17 diz o seguinte: e ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Olha, mais uma vez, lá com a mulher, ele apenas a tocou, apenas a pegou pela mão, e com a multidão bastou uma palavra, Charles, para que os endemoniados viessem ser libertos. Ele expulsou os espíritos maus com uma palavra e curou a todos, repita comigo, todos os doentes. Versículo 17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia. Quem ou como não nos apaixonar por esse Deus que com uma palavra fez e faz grandes coisas. Amém? Como não se apaixonar por esse Deus, pastora? Como não ficar eternamente apaixonado por esse Deus? Como não ficar enaltecido? Como não ficar atônito, como nós aprendemos outrora? A palavra fala que o Senhor vinha ali fazendo milagres, e agora entra na casa de Pedro, apenas pega a mulher pela mão, muda todo o ambiente, irmão. Transforma ali aquela casa, muda a história. Assim Deus faz e fez na vida de muitos aqui, na minha vida. Me tirou do lamaçal do pecado, me deu uma nova oportunidade. Como não nós nos apaixonar por esse Deus que levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados e curados? Como não nos apaixonar por esse Deus, Núbia? Como não nos apaixonar por esse Deus que com uma palavra Ele curou, Ele libertou aqueles endemoniados? No versículo 17, no versículo 16,
Como aquela multidão que estava ali acompanhando essa trajetória não poderia olhar para Jesus e não se apaixonar por tudo aquele espetáculo que estava acontecendo? Era milagres e mais milagres, era sinais e maravilhas. Eu quero te dizer, amado, que Jesus não mudou, que Jesus tem feito tantas coisas que eu e você ficamos abismados, ficamos maravilhados. Não tem como não ficarmos apaixonados pelo Senhor. Não tem como nós não ficarmos sedentos por querer estar perto desse Jesus, que faz sinais, maravilhas, milagres, que restaura, que com uma palavra cura todos os doentes. A palavra de Deus fala que depois que ele saiu ali da casa de Pedro, olha que fala no versículo 16: e ao anoitecer foram trazidos a ele muitos, repita comigo, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou a todos os doentes, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Como não se apaixonar por esse Deus? Como aquela multidão não ia ficar atônita, esbabacada? Como ela não ia ficar o famoso tonhonhon? Não tem como não ficar tonhonhon. Fica ali, eita maravilha, oh beleza, eu estou apaixonado por esse Deus. Sabe, amado, quando estamos apaixonados, nós não vemos dificuldade em nada, nós queremos nos lançar, nós acreditamos em todas as coisas, nós vemos sinais em tudo. Foi assim que aquele povo ficou, eles ficaram ali, apaixonados por esse Jesus, que estava à frente dos seus olhos. Tudo que Deus tem feito e faz na minha e na tua vida é motivo sim de nós ficarmos atônitos, surpresos, e cada dia mais essa chama se acender no meu e no teu coração. Mas Deus não busca pessoas apaixonadas pelo espetáculo do poder de Deus. Deus, Ele quer, repita comigo, Ele quer encontrar pessoas dispostas a amar Jesus acima de todas as coisas. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você tem sido chamado para viver o diferente de Deus. Porque ali, amados, fala que uma multidão começou a seguir a Jesus, por ver aquele espetáculo, irmão. Imagina, a mulher acamada há tantos dias, o Senhor chega, só toca pela mão dela, aquela mulher já se levanta servindo. Pedro deve ter ficado maravilhado. Ei, glória a Deus, vou ter minha sogra por mais uns 50 anos. Pedro deve ter ficado, João, apaixonado, mais e mais. Era um espetáculo atrás do outro. Milagres, sinais e maravilhas. E assim Deus faz quando nós nos achegamos a Ele. Ele vai nos curando, Ele vai nos transformando. É um espetáculo na nossa vida pessoal, é um espetáculo na nossa vida sentimental. Muitas vezes Deus faz milagres na nossa vida financeira, e aquilo é um espetáculo, é um espetáculo. E nós ficamos cada dia mais apaixonados por Ele. Mas nos dias de hoje, Jesus, Ele não quer deixar eu e você desavisados, não. Por isso Ele está te chamando para você subir um degrau, para você sair agora de um admirador para se tornar um discípulo de Jesus. Sabe por quê, amado? O admirador, ele não vai para o céu, o discípulo vai para o céu. Admiradores, eles ficam apaixonados pelo espetáculo que Jesus faz nas nossas vidas. Discípulos, eles amam a Deus sobre todas as coisas, mesmo quando não tem espetáculo. Quem crê, dá um glória a Deus.
Mesmo quando aos teus olhos parece que nada está acontecendo, você continua amando ao Senhor sobre todas as coisas. E é sobre isso que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Ele quer te chamar para ser um verdadeiro adorador, independente se o espetáculo dele estiver acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aos nossos olhos, ao nosso tempo, no nosso momento. O Senhor, Ele busca pessoas que amam a Ele em espírito e verdade. O Senhor, Ele não está em busca de pessoas apaixonadas somente pelo poder de Deus, apaixonada por aquilo que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor pode todas as coisas, mas Ele quer deixar bem claro para mim e para você, não podemos eu e você ficarmos apaixonados só pelo que o Senhor pode fazer de bom, de maravilhoso, pelo espetáculo grandioso. E quando Deus não faz ao nosso tempo, nós deixamos de o seguir, nós deixamos de confiar, nós deixamos de servir, nós deixamos de entregar nossa vida, nossa casa, nós deixamos de abrir a porta. Jesus pode entrar, Jesus me toca de uma maneira diferente. Não, Jesus, Ele quer constância da minha e da tua vida, porque Ele pode fazer bem mais do que eu e você imaginamos. Então Deus, Ele não busca pessoas apaixonadas pelo espetáculo do poder de Jesus, mas Ele quer encontrar, repita comigo, encontrar pessoas dispostas a amar a Ele acima de todas as coisas. Versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Quando Jesus viu ali que estava juntando muitos admiradores, que o espetáculo estava ficando maravilhoso aos olhos dos homens que estavam ali, afinal de contas, Senhor, só bastava uma palavra e endemoniados eram libertos, bastava uma palavra e haveria cura. Então Jesus, quando viu que estava se ajuntando muitos seguidores, muitos admiradores, Jesus agora no versículo 18 dá uma ordem e diz: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Há momentos, amado, na nossa caminhada que é necessário que Jesus coloque um ponto final na empolgação superficial, aleluia, e iniciar um teste de amor. Eita! Jesus agora ali estava iniciando na vida daquelas pessoas, estava filtrando quem agora ia ser um admirador, um apaixonado, e quem agora um apaixonado pelo poder de Deus, e quem agora estava disposto a se tornar discípulos, imitadores, a se tornar pessoas que o amassem, independente da situação. Então Jesus fala: vamos para o outro lado. Jesus fala: vamos subir no barco. Jesus fala para aquelas pessoas: ei, vamos sair daqui dessa zona de conforto, vamos atravessar para o outro lado. E amados, tem situações onde Deus, Ele nos tira da zona de conforto, para que eu e você venhamos subir um degrau de fé, um degrau de confiança e um degrau de renúncia diante de Deus, para que a empolgação da nossa paixonite aguda pelo poder de Deus, para que quando nós estamos ali tonhonhon demais pelas milagres e sinais que o Senhor pode fazer na minha e na tua vida, o Senhor agora permite e nos convida e nos confronta e nos chama a sair da zona de conforto, para que eu e você venhamos crescer na caminhada com o Senhor. Deus, Ele não nos chama para enganar. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor para mim e para você. Então as situações que Deus permite na minha e na tua vida,
para que eu e você venhamos decidir: eu quero ser um admirador, um seguidor, ou eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu quero viver apaixonado apenas pelo poder de Deus, ou eu quero amar ao Senhor sobre todas as coisas? Hoje é noite que Deus Ele quer te levar a outro nível. Vamos sair do ambiente de empolgação e entrar num relacionamento mais profundo, de confiança e entrega. Vamos subir um degrau. Fale para o seu irmão aí, amado: vamos subir um degrau, irmão. XIX. E então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. O mestre da lei agora chega diante de Jesus, vendo todos aqueles sinais, Pedro, e maravilhas, apaixonado pelo aquele espetáculo. Ele chega e diz: ó, eu vou contigo, eu te seguirei para onde quer que fores. Se for assim, eu vou. Se for assim, eu estou contigo. Nós somos alcançados por Cristo e ficamos por um bom tempo assim, no auge da paixão, atônitos, perplexos, admirados. Mas a paixão desse homem era real, pelos milagres de Jesus. Era real, ele estava atônito, ele estava perplexo. Não era uma mentira. Então o que eu e você ficamos perplexos com o que Jesus pode fazer na minha e na tua vida, não é uma mentira, não é uma barganha. Nós ficamos apaixonados por esse Deus que nós servimos, porque Ele é bom e Ele faz. Ele faz e continua a fazer, irmã. E Ele quer fazer na minha e na tua vida. Então é normal que eu e você venhamos ficar que nem esse mestre da lei. Ele estava tão apaixonado que ele decidiu largar tudo. O mestre da lei não era uma pessoa qualquer. É como se hoje um doutor, um médico conceituado decidisse dizer: ei, a partir de hoje eu vou largar o meu trabalho, eu vou largar a minha carreira e vou viver para ajudar na obra. Olha, como se ele viesse numa igreja pequena e dissesse assim: ó, eu estou largando tudo, eu quero ficar aqui hoje, eu quero caminhar com vocês, eu quero servir. Era mais ou menos nesse sentido, Mateus. De tão apaixonado que esse mestre ficou pelos milagres, pelo poder de Deus que tinha manifesto através da vida de Jesus. E eu e você, nós ficamos assim, amado. Nós ficamos desse jeito. Nós chegamos na igreja e dissemos: Senhor, eu largo tudo para te servir. Nós cantamos, nós adoramos, nós ficamos apaixonados, nós falamos, nós fizemos alianças com Deus. Nós dizemos: eu largo tudo para te servir. Esse homem representa pessoas que ficam admiradas quando Jesus opera com o seu poder, e levados pela paixão, faz promessas no altar de Deus. Deus, eu vou fazer tudo para ti, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha vida financeira, Senhor, eu entrego o meu tempo ao Senhor, Pai, eu entrego tudo para te servir. Quem já cantou ou orou assim? Mas Jesus amado, Ele chega para mim e para você hoje e diz: eu conheço teu coração, eu tenho visto a tua caminhada, eu sei que você é apaixonado pelo poder que exala através da minha vida e do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te levar a outro discernimento, eu quero te levar a outro tipo de adoração. Eu quero que agora essa paixão venha se tornar um amor verdadeiro. Eu quero que agora essa paixão venha fazer com que você
venha decidir confiar. Eu quero que agora, que através essa paixão venha se transformar em algo maior ainda. E então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que você fores. Versículo 20. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas, repita comigo, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus, ele não rejeitou o mestre da lei. Jesus, ele não te rejeita. Se até hoje você tem falado que segue ao Senhor por todas as coisas e tem quebrado algumas alianças, Jesus, ele não te rejeita, mas ele está te chamando hoje e está te declarando hoje, como ele declarou para aquele mestre: as raposas não têm tocas e as aves do céu não têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, não, as raposas elas têm as suas tocas, e as aves do céu elas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem ele não tem aonde repousar a sua cabeça. O que Jesus estava falando agora para aquele mestre da lei e para aquelas pessoas que estavam ali seguindo, apaixonadas pelo poder de Deus, Jesus estava dizendo assim: para me seguir, não basta você ficar apenas apaixonada pelo poder que exala através da minha vida, mas para me seguir você vai ter que confiar, você vai ter que renunciar, você vai ter que deixar eu ser dono da sua vida, da tua caminhada. O que ele quis dizer é que aqueles animais, ele tinha um lugar certo, ele tinha uma rotina certa, mas caminhar com ele não ia ter nada certo se não fosse vindo da parte do Senhor para a sua vida. Sabe, amado, o que separa seguidores, admiradores de discípulos que querem caminhar? É que quando as coisas fogem do nosso controle, nós não colocamos totalmente a nossa dependência no Senhor. E era isso que o Senhor estava falando para ele: você não vai ser rejeitado, mas você precisa saber que a partir de hoje, se você quiser me seguir, eu preciso ser o dono da tua vida. Que a partir de hoje, não tem como você dar jeitinho, sou eu que dou as coordenadas. Se eu disser vai para a direita, é para a direita, se eu disser vai para a esquerda, é para a esquerda. Ele comparou que até os animais ali, eles iriam ter uma rotina em um lugar certo, mas que com ele era o imprevisível. Sabe por quê, amado? Muitas vezes nós estamos pensando de um jeito, e o Senhor está planejando algo bem melhor para mim e para a tua vida. E hoje nós vivemos uma sociedade que quer tudo no seu tempo, na sua hora, na sua zona de conforto, que não está disposta a ouvir a voz de Deus, a esperar em Deus, a entender o que Deus tem para a sua vida. E o Senhor, Ele está nos convidando a cada dia mais nos permitir a sermos direcionados por Ele. Sabe por quê, amado? Quando o Senhor ele nos direciona, Ele já tem tudo pronto, nos aguardando. Era o que Ele estava dizendo para aquele homem: aqueles que me seguem, eu não vou estar toda hora falando, eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. Não, você me segue. Eu sou Deus. Esse Deus que faz milagre, Ele tem a direção e a segurança. Apenas confia. Você vai precisar largar tudo. E a palavra aqui não fala nem da resposta do mestre da lei, porque no mínimo ele deve ter ficado em silêncio. Deus não quer o meu e o teu silêncio, amado.
Deus, Ele não quer que eu e você venhamos ficar pensando, Ele quer de mim e de você uma resposta imediata, sincera e confiante. Deus, eu quero te seguir. Deus, eu quero confiar no Senhor. Deus, a partir de hoje, eu não quero mais ser essa pessoa que dependo do meu próprio entendimento, mas eu quero ser essa pessoa que permite que o Senhor guie a minha vida, todas as áreas da minha vida. E Deus vai fazer coisas surpreendentes, que você vai amar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então no versículo 20, ele não rejeitou o mestre da lei, ele apenas tirou o romantismo do momento, onde talvez ele imaginava que não lhe custaria nada, onde talvez ele pensava que tudo seria dentro de uma rotina bem definida, tudo no seu tempo, do seu jeito, sem esforço e sem renúncia. O que o Senhor estava falando com aquele mestre da lei, era tirando o romantismo, estava muita coisinha assim, por isso que ele tirou o povo dali e disse: ei, vamos atravessar para o outro lado, vamos se esforçar, vamos mudar o nível aqui da busca, vocês estão prontos para isso? É o que ele estava dizendo. Ele estava tirando o romantismo da situação, João. Estava só sinal e maravilha, e a multidão se aproximando, e cada vez traziam mais pessoas, o negócio estava muito fácil. E às vezes as coisas começam a ficar fáceis na minha e na tua vida, e Jesus, Ele nos dá uma travada, não é para nos castigar, ou para nos maltratar, mas é para nos amadurecer, é para nos levar para outro nível, é para trazer crescimento sobre a minha e sobre a sua vida. Tem horas que tem que tirar o romantismo, tem horas que nós estamos na igreja e ficamos romantizando tudo. E Jesus é amor, mas Ele é justiça. Jesus, Deus é bom, mas Ele corrige o filho que Ele ama, porque Ele quer levar para outro nível. Nós precisamos parar de romantizar o Evangelho de Deus. Nós precisamos parar e querer avançar para o melhor, querer crescer, porque na hora que Jesus separar a sua igreja, só vai subir aqueles que estão maduros espiritualmente, aqueles que não estão somente olhando com os olhos apaixonados pelo poder de Deus, mas aqueles que estão amando ao Senhor mediante toda e qualquer coisa, toda e qualquer situação. E está chegando esse tempo, amado, e Deus está te preparando, Deus está nos preparando para esse tempo. Por isso que Ele nos traz uma palavra de confronto. Versículo 21, para finalizar. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Muitas das vezes agimos assim como esse discípulo, dizendo através das nossas atitudes: eu estou admirado com o Senhor, quero te seguir, mas não posso abrir mão dos meus planos, do meu tempo, do meu conforto. De tantas coisas nós dissemos não para o Senhor. Quando o discípulo fala ali, outro discípulo, aqui já não é um mestre da lei, aqui ele já está falando com um discípulo, que já era uma pessoa que estava entendida sobre o ministério de Jesus, como eu e você, que nos chamamos por discípulo. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. O pai daquela pessoa, ela não tinha morrido ainda. O que aquele homem estava dizendo para Jesus era: Senhor, deixa eu viver a minha vida, deixa meu pai ficar velho, depois que ele morrer, que eu sepultar ele, aí sim eu vou te seguir. Aquele homem, não havia um cenário de velório esperando ele lá, não. O pai dele estava vivo, ou seja, ele não deu um tempo determinado para o Senhor. Ele disse assim: Senhor, depois que tudo acontecer na minha vida, eu vou te seguir.
Depois que eu tentar fazer tudo da minha maneira, eu sigo, eu renuncio, eu aceito ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Depois que tudo acontecer, aí sim, Jesus, eu confio em Ti de todo o meu coração, de todo o meu sentimento, de toda a minha alma. E Jesus, Ele não está buscando admiradores, Jesus, Ele não está buscando pessoas apaixonadas pelo Seu poder, mas Ele está buscando pessoas que estejam dispostas a renunciar por amor a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas as vezes, amado, nós estamos dizendo para Jesus: deixa eu primeiro ir. Qual é o teu deixa ir primeiro hoje que você tem falado para Jesus? Não, Jesus, deixa eu primeiro ajeitar minha vida financeira. Não, Jesus, deixa eu primeiro ficar mais velho, porque eu estou muito jovem, deixa eu aproveitar minha juventude. Não, Senhor, deixa eu primeiro me formar. Não, Senhor, deixa eu primeiro trabalhar. Não, Senhor, deixa eu primeiro casar. Não, Senhor, deixa eu primeiro ser um grande empresário. Não, Senhor, deixa eu primeiro. Qual é o deixa eu primeiro que você tem falado para Jesus? Jesus, Ele quer que você comece a amar verdadeiramente Ele sobre todas as coisas. Aquele discípulo, ele queria um tempo, mas Jesus, no versículo 22, ele dá uma resposta para aquele discípulo, e ele dá uma resposta para mim, para você hoje. O amor de Deus, o verdadeiro amor, ele não espera, ele age imediatamente. Olha o que diz o versículo 22, mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, amado? Siga-me, confia, deixa que todas essas coisas eu vou colocar tudo no lugar. Deixa que todas essas coisas eu tenho controle, apenas siga-me. Para de dar tempo, para de esperar algo nessa terra acontecer, para que você verdadeiramente venha se render à vontade de Deus sobre a tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Sabe o que Deus está falando para a sua igreja, amado? Chegou o tempo de ficarmos somente apaixonados pelo poder de Deus. Chegou o tempo de nós transformar essa paixão num amor verdadeiro, que não olha só pelo que Deus pode fazer, mas olha pelo que Deus é na minha e na tua vida. Olha pelo que Deus já fez, olha pelo que o poder de Deus é. E olha para aquilo que nós já temos posse, que é a vitória em Cristo Jesus, que é a salvação da nossa alma. Deus, Ele está levantando verdadeiros adoradores. Deus, Ele está separando a tua noiva. E você que quer ser noiva de Deus nessa noite, se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. Deus, Ele não está à procura de pessoas apaixonadas, mas Ele está à procura de uma noiva que morre de amor a Ele. Aleluia. Calabai. Por qual Jesus você está amando hoje? É aquele que entrou na casa de Pedro e tocou naquela mulher e mudou o ambiente daquela casa? É só por esse Jesus? Ou você está amando ao Jesus que te disse: ei, as raposas têm onde repousar, mas o Filho do Homem não tem? Você está amando esse Jesus? Você está apaixonado por esse Jesus também que te pede para você renunciar, para você confiar, para você acreditar, para você colocar a tua vida diante dele? Você está apaixonado por esse Jesus? Ou você está somente apaixonado pelo espetáculo que ele
tem feito, que Ele já fez na tua vida, na tua casa, na tua família. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de santa ceia. Hoje é noite no qual nós precisamos nos achegar com o coração diante do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, com o coração disposto a amar a Ele sobre todas as coisas. Se até aqui você tem olhado só para esse Jesus que entrou na casa de Pedro, que curou a sogra dele, que mudou aquele ambiente, com olhos apaixonados, Deus, Ele te convida a partir de hoje a olhar com olhos de amor para esse Jesus que diz assim: ei, deixa que eu cuide de todas as coisas, apenas siga-me, apenas deseja estar no centro da minha vontade.